Estamos de volta com mais um programa Tema Livre, entrevistando vereadores e personalidades sobre assuntos de interesse público. Recebemos hoje em nosso estúdio a professora associada da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, Kátia Denise Saraiva Bresciani. Ela que realizou, em conjunto com outras instituições, um projeto para identificar problemas intestinais em crianças com até 10 anos de idade. Olá, professora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, muito contente de estar aqui com vocês. O trabalho que a senhora realizou objetivou um diagnóstico automatizado e tratamento de doenças parasitárias em crianças com até 10 anos de idade. Na verdade, em que consistiu essa pesquisa? Explique pra gente. Essa pesquisa ela consiste no desenvolvimento da parceria que a Faculdade de Medicina Veterinária Unesp Araçatuba tem com a Faculdade e o Instituto de Computação da Unicamp e a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Já há muitos anos a gente vem desenvolvendo projetos de cunho científico, extensionista, em várias regiões do país. E já tinha sido feito uma parte do projeto em 2018 e uma outra agora em 2023, né, contemplando crianças nessa faixa etária. Diagnóstico automatizado, o que é isso, professora? Consiste, foi um projeto temático FAPESP que a gente desenvolveu em conjunto e era basicamente, eles vêm desenvolvendo essa linha de pesquisa já com mais de 12 patentes, mas consiste basicamente em ensinar o computador a partir de um banco de imagens, de milhões de imagens, para o computador reconhecer determinado parasito. Então, quando a gente insere uma lâmina lá no nosso microscópio, o aparelhinho de diagnóstico automatizado, a máquina, a estrutura, lê essa lâmina muito rapidamente, em milhares de campos, bem rapidinho. E com isso, detecta aquele parasito e a gente já tem isso mesmo sem precisar examinar a lâmina. É tudo feito pelo computador. Esse diagnóstico vai lá por nuvem para a Unicamp, né? Aí eles também arquivam a imagem e as imagens são fornecidas para as diretoras das escolas, no caso do nosso projeto, dando o resultado de cada criança. Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, a Unicamp, a FAPESP, algumas das instituições, há outras que se envolveram com esse trabalho? E aí, muito importante, a parceria, a colaboração sempre que a gente conta com da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde, até da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, aqui a gente é muito próximo, né, da prefeitura mesmo, desse jeito, desse modo. Eu acho que, assim, de verdade, eu considero que isso até é algo assim, é um privilégio nosso, né, a gente ter essa proximidade aqui com a gestão e a gente sentir tanto apoio, colaboração em todos os momentos. Inclusive, por exemplo, a gente tem a residência, que é o programa de integração da medicina veterinária, né? A residência multiprofissional, e tem as aulas de políticas públicas em saúde. A Cristiane, diretora da atenção básica, ministra aulas comigo lá. Então, assim, é muito interativo, né? É sempre, assim, muito dinâmico isso. Uma parceria. É, uma parceria muito consistente. Nós estamos falando em doenças parasitárias em crianças com até 10 anos de idade. Qual era o papel da medicina veterinária nessa pesquisa? É que hoje está muito fundamentado essa ideia, esse conceito de saúde única, que é a interação entre o homem, o animal e o ambiente. Então, cada vez mais, a medicina veterinária vem se destacando nesse ponto. O médico veterinário hoje tem um papel muito importante, né, em relação ao controle tanto de zoonoses, que são doenças transmitidas ao homem, como também participando em estudos epidemiológicos, georreferenciamento, controlando arboviroses, escorpiões, a leishmaniose e outras enfermidades. Então é sim cada vez mais premente a necessidade da medicina veterinária trabalhar em conjunto com a medicina humana, a saúde única, como a senhora disse. Sim,
E também, assim, no nosso município, posso dizer que é um dos primeiros que tem, por exemplo, um médico veterinário com essas atribuições, com essas funções, né? Então tem uma visão aí já adiantada nesse sentido, né? Mesmo com o avanço do saneamento básico, da medicina, ainda é comum crianças desenvolverem doenças parasitárias provocadas por vermes, por protozoários? Muito comum. E aí depende, assim, de um saneamento básico, mas também mais uma higiene que é precária muitas vezes. E nem tanto pelas condições sociais propriamente, porque o verme, ele não tem classe social, né? Ele não contempla especificamente uma classe social. Então, a gente vê casos de pessoas muito abastadas e que adquirem, porque existe a veiculação hídrica por meio da água, ou a gente sabe pelos alimentos, verduras, então qualquer pessoa está sujeita e suscetível a adquirir a infecção. Mas existe mesmo, né, isso de condições precárias de higiene, que são principalmente Quais as doenças parasitárias hoje mais comuns? As que mais preocupam? A giardíase, por exemplo, em crianças. Ainda permanece? Ainda. Tem a criptosporidiose, que a gente encontrou uma porcentagem elevada em 2018, hoje já diminuiu um pouco, né? Mas os protozoários prevalecem aos eumintos nas crianças. Então a gente vê, por exemplo, a amebíase também. E por que essa prevalência? Há uma Talvez causa? Em parte porque existe o programa dos 3 bichos, que é administrado antielmíntico pela prefeitura numa determinada época do ano, e todas as crianças recebem esse vermífugo. Então, talvez em parte por isso também, pode ser. Porque o vermífugo em si, ele não atua, o mecanismo de ação não contempla protozoários, e sim só vermes. Pode ser. Estão protegidas dos vermes e não dos protozoários. Mas não é só isso, né? Porque existe uma reinfecção, elas estão num ambiente que muitas vezes é propício a se reinfectar continuamente, né? Mas pode ser, em parte, uma explicação também. Vamos aprofundar um pouquinho essa pesquisa que foi realizada antes de abordarmos outros assuntos. Houve algum estudo preliminar que apontou a necessidade dessa pesquisa em específico? Então, o estudo preliminar foi feito em 2018. Então, houve um amadurecimento, um preparo para que fosse implantada essa pesquisa no ano passado, né? E ela foi desenvolvida nas escolas aqui de Araçatuba. Vocês perceberam essa necessidade? O que os levaram, motivaram a desenvolver? Sim, porque também, assim, as endoparasitoses propriamente, elas ocasionam, por exemplo, falta na escola. No momento que a criança, por exemplo, tem diarreia, transtornos gastrointestinais, ela deixa de ir à aula. E ao longo do tempo, se ela estiver infectada, ela vai ser uma criança que vai ter problemas nutricionais, físicos, cognitivos, né? Então o aproveitamento escolar é comprometido. Então, assim, isso é observado. Então, existe a necessidade. E por que, professora, crianças com até 10 anos de idade? Por que essa faixa etária é mais suscetível ou não, né? Explique pra gente por que esse público. Então, até 10 anos, porque, que nem, por exemplo, até 3 anos de idade, a criança já anda e toca em tudo no ambiente, né? E muitas vezes não tem esse controle, né, de onde a criancinha está pegando, comendo terra eventualmente, ou o que for. Então isso também é algo que predispõe. Mas a literatura é quase que unânime nisso, né, de que de 3 a 9 anos de idade são as mais predispostas. Como funcionou a pesquisa? Explique pra gente como foi a dinâmica, né, de trabalho, de pesquisa, a abordagem foi feita nas escolas, como foi tudo isso? Explique pra gente. Isso. Então foi tudo bem articuladinho com a Secretaria de Educação e Saúde e foram programadas reuniões com os pais das crianças para que a gente explicasse a importância da colaboração, da participação no trabalho. Então, a gente explicava, né, que teriam que ser colhidas 3 amostras fecais, havia um kit apropriado, né, existe, que é o kit TF-Teste. Então, é uma solução basicamente de formalina que armazena a amostra fecal sem odor, sem problemas, não precisa pôr na geladeira. E aí,
Todo esse teste era entregue pelos pesquisadores aos pais? Isso, tudo em kits direitinho. Certo. E aí a pessoa em casa, o responsável pela criança, colhia as amostras em dias alternados e depois levava até a escola para que a gente pudesse fazer o processamento no laboratório, né? Era entregue e a gente ia lá buscar. Então foi tudo bem organizadinho, foi feito também palestras de educação em saúde, interativas, para que os pais tirassem as dúvidas, contribuíssem, interagissem, né? Então uma troca de saberes aí, né? Que é o princípio da extensão universitária. E depois também questionários para a gente saber também o conhecimento e onde a gente teria que atuar e melhorar, né? No aspecto de instruir e orientar esses pais. E agora com isso, nós estamos no nosso projeto de extensão que continua sendo desenvolvido, a gente está redigindo mais 3 livros. Então é um livro para os pais, um livro para as criancinhas e outro para os professores das escolas. Então está em andamento, a gente está elaborando esse material, com base nas respostas e em tudo que a gente detectou ao longo desse nosso trabalho. Vamos por parte. Foi realizada essa pesquisa apenas em escolas públicas? Só em escolas públicas. As condições sociais foram levadas em conta ou não? Pela facilidade de acesso apenas? A princípio foram as condições sociais que a gente quis contemplar e beneficiar, sim. Certo. E aí só escolas públicas, privadas não entrou na pesquisa? No primeiro momento não entraram. Em média, quantos pais participaram, quantas crianças foram atingidas? Em média, né? A gente sabe que esse número não é absoluto. Sim, a gente trabalhou aqui e também nós trabalhamos em Coroados. Então, por volta de umas 2.000 crianças. Está certo, cerca de 2.000. Com as palestras e com todo o trabalho de educação em saúde. E quais foram, então, os resultados obtidos? Então, principalmente protozoários como Giardia, Ameba, também o Cryptosporidium foram encontrados, principalmente isso. Então, mais protozoários do que eumintos foram detectados. A senhora já abordou que o resultado do trabalho está sendo 3 livros, estão sendo elaborados 3 livros, mas esses dados, eles chegam também em organismos de saúde? Sim. Por exemplo, o Ministério da Saúde, isso chega a nível nacional? A princípio a gente manda para as diretoras das escolas e elas notificam a Secretaria de Saúde e depois na continuidade isso chega para o Ministério da Saúde também, né? Esses são dados epidemiológicos que são computados. Neste momento a ideia é voltar para as escolas e continuar realizando a pesquisa ou agora ela tem os desdobramentos internos? Nós, da Faculdade de Medicina Veterinária, nós priorizamos esse trabalho. Então, a gente acha que é de fundamental importância sempre estar em contato com as escolas e trabalhando muito. Nossos alunos têm muito gosto disso. Então, quando eu mobilizo e falo sobre um trabalho desses, sempre tem 50 alunos envolvidos, no mínimo, que querem ir lá fazer palestras, interagir com as crianças. Então, tem essa vontade, então acaba tendo essa necessidade até também do nosso curso. E está tendo uma mudança na grade curricular do nosso curso também, que isso agora a partir de 2026, né, que o curso de Medicina Veterinária vai ter uma etapa que passa pelos eixos da atenção básica, no último ano da graduação. Olha a integração aí. Para que realmente possa ser consolidado e que seja cada vez mais premente esse papel do médico veterinário atuando aí na saúde única. E nesse sentido, a Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba realiza outras pesquisas e interage com as crianças também em outras pesquisas, como por exemplo a da leishmaniose, que vocês inclusive lançaram um livro. Isso. Né? Conte um pouquinho pra gente dessa experiência. Esse livro é Cadê os Cães que Estavam Aqui? Esse livro é escrito numa linguagem muito simples, mas parece bem convidativa para as crianças. Então, eu li o livro, porque assim, foi escrito pelos nossos alunos. Para crianças. Isso, e dentro do projeto. Certo. Né? Então, eu escrevi o prefácio dele, e é um livro que é uma leitura muito
simples e assim flui naturalmente, então dá vontade de ler mais vezes, né? Curtinho, tudo, e basicamente fala sobre os cães que estão sumindo das casas e as crianças, um grupinho de crianças tenta resolver o problema, né? Então é bem interessante. Qual é o objetivo e a intenção? Conscientizar em relação ao abandono ou muito mais a leishmaniose? Mais sobre a leishmaniose, dicas de prevenção, inclusive aborda um pouco sobre arbovirose e escorpionismo também. Aí o nosso pró-reitor de extensão universitária, o professor Raul Guimarães, ele fez questão agora, está pedindo para imprimir cópias para serem distribuídas nas escolas. Essa é a ideia. Porque isso aí é a ideia assim, principal e é prioridade mesmo para a Unesp isso, né? A senhora citou os escorpiões, há também pesquisa que focam os escorpiões ou não? Os escorpiões estão nessa pesquisa da leishmaniose? Então, nós temos muitas pesquisas. Então, por exemplo, atualmente está sendo desenvolvido um aplicativo que já está entrando em funcionamento junto à Secretaria da Saúde, e esse aplicativo ele faz o controle, a notificação da leishmaniose, arboviroses e escorpiões pelos agentes de controle de endemias. Foi elaborado em conjunto com a Secretaria de Saúde e com a FATEC, Faculdade de Tecnologia aqui, né? De Araçatuba. Isso. Então também tem isso nesse controle que acho que nos parece um avanço que vai ajudar muito a otimizar o serviço desses agentes de combate de endemias. Acabou de ser defendida uma dissertação de mestrado da Vera Bento, onde a gente fez educação continuada com os agentes de controle de endemias também, daqui do município. E como conclusão, foi uma conclusão muito positiva, porque foram feitos questionários antes, depois foi feito esse trabalho de educação em saúde, né, revisando todos os conceitos, uma abordagem ampla, e depois foi feito o questionário para ver se tinha diferença entre o pré e o pós palestra nosso, né? E foi visto que os agentes eles têm uma significativa compreensão a respeito do controle dos escorpiões, que eles se preocupam principalmente com os acidentes em crianças e idosos. Por exemplo, em 2022 houve 2.731 acidentes, mas não houve óbito. Mas assim, é alta a ocorrência. Pois é, cada vez mais alta, né? A notificação é obrigatória. Desde agosto de 2010 existe uma portaria que realmente impõe isso, né? Que tem que ser avisado. Só que assim, a gente sabe que, por exemplo, nem sempre um avistamento de um escorpião por uma pessoa é notificado. Gera notificação, exatamente. E mesmo até um acidente, muitas vezes. Mas o que acontece, professora? Antigamente a gente não ouvia falar em escorpião, em acidentes com escorpião. E hoje eles estão cada vez mais recorrentes, parece que os escorpiões invadiram os ambientes urbanos. O que está acontecendo? Talvez um desequilíbrio? Pelas mudanças climáticas e o desequilíbrio ambiental que está havendo mesmo, né? E aí, como prevenir a ocorrência desses acidentes? Há alguma ação que a população pode fazer para prevenir? É veneno? O veneno propriamente nem sempre é efetivo, porque ele tem orifícios respiratórios e ele até se fecha no momento que é utilizado o veneno. Então ele tem uma condição que, como se fosse, entre aspas, uma carapaça que não deixa penetrar o princípio ativo, o inseticida. A meu ver, por exemplo, até uma observação de vida diária, né? Às vezes a gente fala sobre, por exemplo, tampar o ralo, mas tem pessoas que, por exemplo, se moram em apartamento, já acham que não tem necessidade, mas tem, porque o escorpião ele escala os tubos, as tubulações, né? Então é comum saber de casos de pessoas que moram no terceiro andar e que encontraram escorpiões, né? Então isso acho que é imprescindível. Também tampar as frestas das portas das residências, essas medidas, né, em geral, são as mais efetivas. E aí as pessoas geralmente falam, encontrei um, virão outros. E aí aquele temor, né? Por causa da partenogênese, e às vezes um escorpião que entra no ambiente, ele pode se reproduzir lá
Muitas vezes ele está acomodado, né, com matéria orgânica e entulhos que até impedem que seja observado, e aí vai se proliferar mesmo. Encontrei um escorpião na minha casa, mato, capturo ele vivo, entrego ele para o Centro de Controle de Zoonoses, o que fazer? Como proceder? O ideal é chamar a equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses, porque também sempre existe um risco de haver um acidente escorpiônico no momento que você tenta capturar o animal, porque tem que ter uma habilidade especial. Normalmente se usa luvas apropriadas, pinças longas para que ele seja manipulado, então sempre é um risco, então não é uma indicação ser capturado, e sim que seja avisado para que venham recolher. E nem morto? A princípio não, né? Por causa do risco do acidente, Mas também já aconteceu na minha casa de eu ver e ele fugir. Eles não são lerdos, eles se movimentam rapidamente. Então, exatamente, não dá ele tempo. pode ficar até na residência, né? Então tem todas essas implicações também que na prática acabam atrapalhando, né? E causando um certo temor, né? Sim, não, sem dúvida alguma. Professor, estamos saindo de uma pandemia. Qual é a relação entre o novo coronavírus, que é o causador da Covid-19, e os animais? Então, a gente sabe que essa pandemia ela começou lá na China, tem todo esse histórico, né? Mas assim, o coronavírus, ele existe nos animais, já existia há muito tempo infectando animais, mas era de outra variante, né? Então, propriamente, nas pesquisas foi encontrado, por exemplo, pessoas que eram infectadas por coronavírus e o seu gato estar infectado também. Isso tem ocorrência na literatura. Mas, assim, não é uma preocupação premente da gente da medicina veterinária que os animais sejam portadores de coronavírus. Claro que atualmente a gente sabe que está tendo casos ainda, né, da Covid. Exatamente. Né? Não na mesma proporção, mas houve uma recorrência. Mas sim. Então, particularmente, não é minha área essa propriamente, mas a recomendação é que, por exemplo, claro, uma pessoa que está infectada por coronavírus, que ela não fique com seu animal de estimação no colo, que ela fique isolada mesmo, né, das pessoas e dos animais, porque eventualmente esse animal pode até se infectar ou mesmo ser um portador, um veiculador da infecção e levar para outra pessoa o vírus. Ele não desenvolve a Covid-19 como nos humanos, mas ele pode portar o vírus. A princípio, não. Sim, tá. Os estudos já indicam isso. Isso. A tendência é que nós, humanos, estejamos cada vez mais suscetíveis a vírus que tenham como hospedeiro os animais? Não necessariamente, eu acredito que não dá pra gente dizer isso. Não tem essa relação? Não. Mas seria por isso ou por outros motivos que a medicina veterinária tem que evoluir e trabalhar junto cada vez mais com a saúde pública? Talvez também nesse aspecto que você perguntou, vamos supor assim, os hábitos culturais de cada região e de cada povo. Por exemplo, vamos dizer, lá na China, a gente vê alguns vídeos que eles se alimentam de animais exóticos até, que nós usualmente não nos alimentamos aqui. Não temos esse Então costume. Isso pode justificar muito o motivo de ter tido essa transmissão também. Só que nós não nos alimentamos aqui, só que nós sofremos os efeitos. Exatamente. Né? Porque com a globalização chega tudo muito rápido, tudo se dissipa muito rápido, se dissemina muito rápido. É verdade. Né? Então, nesse sentido, a medicina veterinária tem mesmo que caminhar com a saúde pública e evoluir junto com ela. Sempre e essa é a tendência. Cada vez mais. Professora Kátia Bresciani, muito obrigada pela entrevista, pela participação no programa Tema Livre. Obrigada, foi uma satisfação estar com vocês. Nós que agradecemos. O programa Tema Livre de hoje, então, vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando pela TV Câmara, no canal 6 da NET e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Até o próximo programa, a gente se vê.